Bom, antes de mais nada, a gente vai falar hoje do capítulo 7 e semana que vem do capítulo 8. Esses dois capítulos são sobre o Egito Antigo. O que acontece? Como Egito Antigo é a minha área, eu digo minha área quer dizer que eu estudo isso academicamente, eu vou dar essas aulas para vocês. Travou a câmera da Laura, eu não quero ficar vendo a Laura. Eu vou dar essa aula para vocês como professor, mas também como pesquisador, porque eu sou pesquisador sobre. Daí que eu recomendo fortemente para vocês. Foquem no que eu for falar aqui. Não foquem nessa aula com o que está no livro. Por quê? O que o livro está informando está legal. Está legal, está bacana. Só que tem coisas que eu vou falar a mais, que eu acho importante. E tem um ou outro ponto que eu, na verdade, vou corrigir do livro. Tem um ou outro ponto que não é bem aquilo que o livro falou. E que eu vou falar de uma outra forma. Por quê? Porque eu pesquiso esse negócio já tem quase 10 anos. Tendo isso em mente, vou falar hoje do Egito Antigo. Começar com o Egito Antigo. Beleza. Primeiramente, quando a gente fala do Egito Antigo, a gente fala de uma civilização que durou, ela sozinha, eu chutaria uns 3.500 anos de vida. Ela durou muito tempo. Capítulo 7, aqui. Ela durou uns 3.500 anos ao todo. Foi uma das maiores civilizações da humanidade. Você tem noção? Acho que vocês conhecem Cleópatra, que foi uma rainha do Egito. Tem uma fala que diz que a Cleópatra realmente é real. Ela viveu mais perto da gente, em termos de ano, ela nasceu mais perto da gente hoje do que da época da construção das pirâmides. Ou seja, tem menos tempo, é uma quantidade menor de anos de nós para Cleópatra do que de Cleópatra para a construção das pirâmides. A gente ainda não chegou nem perto da duração do Egito Antigo que ele teve. Foi 3.500 anos, alguns falariam até 4.000 anos. De uma civilização só. E onde fica o Egito até hoje? O Egito fica na África. Ponto. Se pegar aqui a África, desenhar mais ou menos a África aqui. É mais ou menos aqui. O Egito está aqui. O Egito fica no nordeste da África, até hoje. Hoje existe o país Egito. E a civilização do Egito Antigo ficava aqui, no nordeste da África. Então, o que nós temos? Temos uma civilização grande, poderosa, africana, negra, que durou uns 3.500 anos por aí. Eu estou chamando atenção para isso porque, depois até posso falar com vocês sobre, mas tem uns pontos muito complicados e delicados envolvendo tentativa de falar que os egípcios eram brancos. Foi muito complicado durante muito tempo, ainda é muito complicado. E nós temos que os egípcios, na verdade, eram negros. Eles eram uma civilização africana. Nas próprias pinturas deles, eles aparecem como indivíduos negros. Só que os europeus, durante muito tempo, tentaram, ainda tentam, embranquecer o Egito. Mas seguindo. Isso é um capítulo à parte. Se vocês olharem o Egito, procurarem uma foto do Egito hoje, atualmente, pega uma foto noturna do Egito, uma foto aérea noturna. O que vocês vão ver? Vão ver uma linha assim. E ao redor, vários pontos luminosos. Aqui tudo escuro, aqui tudo escuro. Uma foto aérea hoje do Egito vai te mostrar isso.
Acontece que desde os primórdios da civilização do Egito, o que é muito característico? Eles dependem, até hoje, de um rio chamado Nilo. O principal rio do Egito, na verdade, basicamente o único, se chama, até hoje, Rio Nilo. Então, o Egito, até hoje mesmo, ele tem casas. E tem caneta preta. Você vai encontrar o rio, vai encontrar gente morando na margem leste e gente morando na margem oeste. Para cá é deserto e para cá é deserto. Esse rio Nilo, até hoje, ele vem de umas montanhas que ficam aqui, mais ou menos por aqui, e ele vai em direção ao mar Mediterrâneo. Por isso que eu desenhei essa linha aqui azul, e aqui eu abri. Porque essa região, que é onde o rio deságua no Mediterrâneo, ela se alarga. É uma região de pântano. Basicamente, não. A principal fonte de água no Egito é o Nilo. Ou você tem ou o Nilo, ou alguns afluentes, rios menores. O rio Nilo, por sorte, é um rio perene, é um rio que não seca. Se um dia o Nilo secar, ferrou. Ferrou. É um rio que não seca, é um rio que tem enchentes até. Essa região aqui do norte é chamada região do Delta. Delta do Nilo. Por quê? Porque quando o rio chega perto do mar, ele se abre. Então é como se ele estivesse vindo. Quando ele abre, ele faz a letra delta, letra grega delta, de cabeça para baixo. Que é um triângulo de cabeça para baixo mesmo. Esse triângulo daqui é chamado de delta do Nilo. É uma região pantanosa, uma região de pântano, em que a agricultura, desde sempre, foi muito boa, muito importante. O fato do rio Nilo ter sido crucial. Você perguntou se tem alguma fonte de água no Egito sem ser o Nilo. Praticamente não tem. Praticamente não tem. Entendeu? Praticamente não tem nenhuma fonte de água. Ah, tá. Não tem fonte de água sem ser o Nilo. Por isso que tem uma fala antiga, muito antiga, chamada que o Egito é uma dádiva do Nilo. Dádiva, para quem não sabe, é uma espécie de presente muito bom. Um presente praticamente divino. Tá? Essa fala aqui foi feita por um grego chamado Heródoto, para a história. Quando ele falou isso, ele quis enfatizar que o Nilo, o rio Nilo, ele é muito importante para a civilização do Egito. Foi muito importante para o Egito e é muito importante para o Egito. Aqui é deserto, gente. Deserto mesmo. É areia, é calor, quase não tem nada. Essa região que eu botei aqui em preto é uma região fértil, uma região boa para se plantar, para se viver. A região banhada pelo rio, próxima ao rio, ela é boa. Afastada não é boa. Não é boa. Então, até hoje você tem isso. Até aqui acho que tá beleza, né? Até aqui acho que tá tranquilo. Para variar, a agricultura no Egito, isso, exatamente essa foto aí. A agricultura no Egito, ela era muito importante. Então, o Egito vai virar um lugar muito importante
para a atividade da agricultura e da pecuária. Fundamental mesmo, muito fundamental. Essa parte aqui em preto, que é a parte habitada, ela ainda contava com uma coisa chamada inundação do Nilo. O que era isso? Isso não existe mais por causa de umas obras de uma represa que aconteceu na década de 60. Mas o rio Nilo, tradicionalmente, durante alguns meses do ano, isso é natural dele, ele enche. As águas sobem. Então, rola inundação. Depois de alguns meses, as águas voltam ao normal. Só que, nessa coisa do rio encher e voltar, quando as águas voltam para o nível normal, deixa muito resíduos na terra. Deixa muito resíduo mesmo, resíduo orgânico na terra. Então, quando a água volta, aquela terra que ficou submersa pelo rio se torna muito rica para o plantio. É uma terra muito boa para o plantio. Daí que você tem duas coisas. Primeiro que, na época da volta das águas do Nilo, era a época principal para o plantio. Estava no calendário. Essa é a época do plantio, para depois vir a colheita. E segundo, que a agricultura foi muito forte no Egito, foi muito desenvolvida. Plantavam trigo, cevada, plantavam várias coisas porque a terra é muito boa, perto do rio. Longe do rio, lamento, boa sorte. Mas não era apenas disso que eles conseguiam criar alguma renda, criar alguma, ter alguma atividade econômica. Você tem também que a pesca era muito realizada. É um rio, gente, tem peixe, então pesque. Apesar de também tinha muito crocodilo, tem muito crocodilo. A pesca era muito realizada. Eles também faziam muito artesanato. As fabricações egípcias eram muito bem feitas. Cestas, joias, roupas eram muito bem elaboradas. Tem. Até hoje tem. Se vocês procurarem alguma imagem do Egito hoje, é bonito. A parte perto do rio é verde. É bonito. Longe é deserto, mas no rio, sim, é verde, é bonito. É legal, é bonito demais. E por último, comércio. Como o Egito, logo cedo, vira uma agricultura boa, pesca boa e boa produção de artesanato, ele não demora a conseguir fazer comércio com outros povos longe. Então, esses 4 pontos aqui fizeram que a economia do Egito, em geral, assim, botando uma linha geral, durante 3.500 anos, foi boa, foi estável, foi uma civilização próspera. Tá? Agora, entrando um pouco na questão da sociedade do Egito Antigo. Eu acho que a gente já ouviu falar uma questão de pirâmide social. A pirâmide social, ela é um conceito, uma forma de se mostrar os níveis sociais, ou seja, quem é mais poderoso e quem é menos na sociedade. Acho que já conhecem isso. No Egito, essa questão de posição social, ela era muito engessada. Você não tinha muita mobilidade, não tinha muita possibilidade de subir ou descer. Era uma coisa bem fixa. Tinha possibilidade, mas era bem fixa. No topo, você tem o famoso faraó. Vou falar daqui a pouquinho dele. Daqui a pouquinho eu falo do faraó. Abaixo do faraó, você tinha nobres, que foram muito importantes, e também sacerdotes, em grande medida.
Logo abaixo, você tem uma classe que era fundamental. Que essa vocês realmente precisam lembrar. Tá? Realmente precisam lembrar. Que são os escribas. Eles eram quase os novos sacerdotes. Quem fez aquela minha oficina de língua egípcia lembra dos escribas, imagina. O que era um escriba? Um escriba, ele era uma pessoa que era um profissional em ler e escrever. Uma pessoa que estudou durante anos para ser capaz de ler e escrever. Ler e escrever no Egito Antigo não era nada fácil. Saber ler e escrever em hieróglifos era uma coisa de alta sociedade. Os escribas, eles eram especializados nisso. Eles eram funcionários do governo, do Estado, especializados em leitura e escrita. Daí que os escribas não eram só alguém para escrever, acabava tendo umas funções boas. Os escribas normalmente eram sábios, podiam ser professores, eram funcionários bem remunerados, eles podiam ser sacerdotes muitas vezes, mas o que define um escriba é a capacidade de ler e escrever. Todos os textos que conhecemos do Egito Antigo, cada mísero pequeno hierógrafo que nós podemos ver no Google, foi desenhado, escrito por um escriba. Se não foi um escriba, foi um sacerdote que também é escriba. Ou o faraó que aprendeu, mas a grande maioria foi um escriba. Quem lia e escrevia no Egito Antigo era o escriba. Tá. Continuando. O escriba, gente, ele era fundamental. Tá? Então, dessa parte aqui, o mais importante que vai ser o escriba. O faraó eu vou falar daqui a pouquinho, mas o escriba tá tipo, aprenda o escriba. Depois, você tem comerciantes em geral e artesãos. Comerciantes, artesãos, etc. Aqui, quase no baixo, camponeses. E por último, escravos. Nós vimos isso quando falamos de Mesopotâmia. Assim, todas as civilizações antigas tinham escravos. Não era algo exorbitante, excepcional. Os escravos, no Egito Antigo, basicamente eram prisioneiros de guerra. Algum lugar que eles invadiram, alguma comunidade que eles invadiram, guerrearam, teve uma batalha, venceram, capturaram pessoas e viraram escravos. Eles eram presentes, mas a principal força de trabalho do Egito Antigo eram os camponeses. Não era nem os escravos. Tá? Isso eu quero enfatizar. Os escravos existiam, mas não era igual aqui no Brasil, que era a principal força de trabalho. Lá eram os camponeses. De que forma? O importante saber disso é o faraó, nobres, escribas. Pelo amor de Deus, lembrem dos escribas, pessoas especializadas em ler e escrever, comerciantes, camponeses e escravos. Até aqui eu acho que foi. Agora entrando na questão do faraó em si. Famosinho, né? O livro de vocês tratou muito bem essa questão quando ele falou do nome. O nome faraó. Oh, meu Deus! A palavra faraó ela é um pouquinho complicada. Por quê? Faraó em egípcio
É assim. Basicamente. Hieróglifos. Isso aqui é faraó. Na verdade, isso aqui quer dizer casa grande. Mas é a palavra que deu origem a faraó. Por quê? A casa grande era o nome da morada do faraó, do palácio onde ele morava e onde ele governava. Com o tempo, esse nome pegou também para o rei em si. Mas os pesquisadores falam mais em rei. Seria Nessu, rei. Fala-se faraó, mas também fala-se muito Nessu, que é a palavra para rei. Então, beleza. A apostila vocês falam sobre isso, achei legal. Mas como era o faraó? É interessante ver que o faraó, para o Egito Antigo, vou botar aqui, ó. O faraó é um deus. Ponto. O faraó é um deus. Para os antigos egípcios, o rei, o faraó, é um deus. Ele não é representante, igual na Mesopotâmia. Não é o mais próximo. Ele é um deus. Ele é um ser divino. Na próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre a religião egípcia. O faraó, ele é um deus. Para os egípcios, o faraó, enquanto estava vivo, ele era o deus Horus e também o deus Ra, Amon-Ra. Quando ele morria, ele se tornava um outro deus. Se tornava Osíris, que era o senhor do reino dos mortos. Mas o faraó é um deus. Você assim, criticar ou ir contra o faraó, ele era uma espécie de sacrilégio, porque você está agindo contra um indivíduo, uma pessoa divina, e você pagaria por isso com a sua alma, etc. O faraó é um deus. Daí que temos que muitos faraós foram bons governantes, né? Foram governantes muito bons, obrigado, e muitos foram horríveis. Assim, meu Deus, que lástima. Porque pelo faraó ser um deus, muito dificilmente uma ordem do faraó não deveria ser obedecida. Acontecia de desobedecer? Acontecia. Vamos lá, acontecia. Mas não deveria. Se o faraó quisesse fazer um governo tirânico, ele poderia? Claro, meu bem. Vai fundo. Você tem direito. Se o faraó quisesse matar metade da população, ele poderia? Em tese, sim. Ninguém desafia a ordem do faraó. Ninguém desafia esse 10 faraó. O faraó é um deus. Ele é um governante divino. Ele é um deus da terra. Ponto, acabou. Isso os egípcios. Tá? Isso é a mentalidade egípcia. Isso se aplicou a cada faraó, a cada rei, durante 3.000 cacetadas anos. Beleza? Como está acabando o tempo, deixa eu